Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando, já hoje, a última lição das lições bíblicas da CPAD, o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Essa 13ª lição, que será ministrada na Escola Bíblica Dominical no próximo dia 30 de junho, tem por título O Sacerdócio Celestial. O texto áureo se encontra na Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 26, que diz: Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Hebreus capítulo 7, versículo 26. E a verdade prática, Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui, prontos para dar início ao nosso debate. Continue conosco até o final, voltaremos em seguida. Caros telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês e hoje vamos estudar a 13ª e última lição deste segundo trimestre do ano de 2019. A lição de hoje que tem como título O Sacerdócio Celestial. Então, nós vamos fazer toda uma aplicação de tudo que estudamos neste trimestre sobre o tabernáculo, sobre o sacerdócio aarônico, que tudo aquilo apontava para Jesus, apontava para Cristo. Diz aqui na introdução da nossa lição, citando Colossenses 2:17 e Hebreus 10:1. O apóstolo Paulo escreveu que as festas, a dieta e os dias sagrados são sombra das coisas futuras. Então, Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 17, ele fala que aqueles rituais judaicos do culto lá levítico, eles são apenas sombras das coisas futuras e não a imagem exata das coisas. Eram rituais que simbolizavam ou tipificavam uma realidade vindoura, uma realidade que haveria de vir. O escritor aos Hebreus, em capítulo 10 de Hebreus, versículo 1, ele reafirma que a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então, assim como a sombra de uma pessoa, por exemplo, não é a pessoa, o corpo da pessoa ficando de encontro à luz, ficando contra a luz, então vai haver a projeção do corpo da pessoa na sombra. Então, uma sombra não é exatamente aquela coisa, é apenas uma imagem, E a realidade é o corpo da pessoa. Então, a lei com os seus rituais, o culto levítico que era celebrado ali no Antigo Testamento, ali no tabernáculo, era apenas uma sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Aquele tabernáculo terrestre apontava para um tabernáculo celestial. Aquele sacerdócio terrestre, humano, apontava para o sacerdócio celestial de Cristo. Então, o sacerdócio de Jesus, o sacerdócio de Cristo, é superior ao sacerdócio aarônico. Então, de tudo que estudamos até a presente lição, podemos dizer que o tabernáculo de Israel é um tipo do tabernáculo celestial. Inclusive, Deus disse, olha, faz conforme o modelo, Moisés, que você viu. Então, o tabernáculo terrestre é um tipo do tabernáculo celestial e nesta lição nós vamos ver que Jesus é o sumo sacerdote deste tabernáculo celestial, em que a sua igreja é o sacerdócio
real. E só para vocês terem uma ideia, né, da correspondência, como o tabernáculo celeste aponta ou lembra alguma coisa do celestial, é que o Santo dos Santos, aqui do tabernáculo terrestre, era um compartimento lá com dimensões iguais, de largura, comprimento e altura. Comprimento, altura e largura iguais. Era um cubo perfeito. E a Bíblia também diz lá em Apocalipse que a Nova Jerusalém, a cidade santa, que de Deus desce do céu, e a Bíblia diz que Deus vai habitar no meio dela, conosco. A Bíblia diz que as dimensões da Nova Jerusalém também são iguais, largura, comprimento e altura. Também é um cubo perfeito. Então, o tópico 1 da nossa lição diz que o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Aqui na terra existia um único sumo sacerdote ali enquanto ele era vivo, mas quando morria tinha que eleger outro sumo sacerdote. Então o ministério do Novo Testamento mostra que na igreja não há e não pode haver uma classe sacerdotal exclusiva. Ora, a palavra sacerdote não se aplica a nenhum indivíduo senão ao próprio Cristo. Em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, a Bíblia diz que, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, Jesus, ele é este nosso sumo sacerdote na nova aliança. Hebreus 8:1 diz que o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, professor José Roberto. É isso mesmo, professor e pastor Fábio. É importante que a gente destaque, como você acabou de fazer nesta lição, que nós estamos falando aqui de um sacerdócio superior, como diz o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 6, nós estamos tratando de um conserto melhor. E aí, esse primeiro ponto da lição justamente destaca esse sacerdócio celestial, tendo Jesus como o único sumo sacerdote. Aí você deve estar pensando, mas havia um sumo sacerdote lá no Antigo Testamento, e como é que Jesus é o único sumo sacerdote? Porque todos aqueles sumos sacerdotes da antiga aliança, eles apontavam para Jesus, que de fato é o único que adentrou ao santuário celestial. A gente tem uma melhor compreensão dessa realidade, diferentemente de se enfatizar demasiadamente as sombras, quando a gente lê a Epístola aos Hebreus. O autor da Epístola aos Hebreus, que a gente não sabe quem foi, mas sabemos que é um texto inspirado por Deus, que é palavra de Deus. O autor da Epístola aos Hebreus, ele destaca esse sacerdócio universal de Cristo, tendo em vista que ele entrou uma vez no santuário celestial, ali ele ofereceu a ele mesmo, considerando que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele, como esse sumo sacerdote celestial, ele cumpriu todas as prerrogativas que eram exigidas para o sacerdócio, de tal modo que se torna desnecessário qualquer outro tipo de sacrifício, bem como qualquer outro tipo de sacerdócio. Então, nós não precisamos mais de um mediador humano para nos apresentar e oficiar por nós na presença de Deus, porque Jesus é esse sacerdote que fez tudo. Ele é o sacerdócio real, é o sacerdócio único. Segundo o Novo Testamento, também todo crente, sem distinção, faz parte desse sacerdócio real. Isso porque, quando Cristo entrou no santuário celestial,
por assim dizer, nós também agora temos pleno acesso, temos ousadia para chegar até a presença do Pai, como já dissemos aqui em outras oportunidades, de chamá-lo de Pai, Abba, Pai. E agora Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, que nós fazemos parte desse sacerdócio real. Então agora nós mesmos podemos chegar à presença do Pai sem a necessidade de que uma outra pessoa ofereça qualquer tipo de sacrifício, porque o nosso sacrifício agora também é um sacrifício de natureza espiritual. Então o apóstolo Pedro, diz o comentarista, ele escreveu que os crentes representam um corpo sacerdotal em Jesus Cristo. Então, é bom a gente lembrar aqui o que está escrito lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: Jesus é aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele poder e glória para todos sempre. Amém. Então, essa doutrina do sacerdócio dos crentes, ela foi resgatada durante a Reforma Protestante, justamente no contexto da Idade Média, quando se defendia que se fazia necessário que sacerdotes oficiassem pelo povo e o povo não tinha ou não poderia ter acesso direto a Deus. Então, Lutero e tantos outros reformadores levantaram essa doutrina que se encontra na Bíblia, na Palavra de Deus, para dizer que agora as pessoas não precisam mais de um sacerdote para intermediar perante Deus, porque cada crente, individualmente, na coletividade, na igreja, ele tem pleno acesso a Deus e pode confiar no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue, e por causa dele, nós, não por causa de nós mesmos, não por causa dos nossos méritos, porque Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, de nós, é dom de Deus, não por meio das obras, para que ninguém venha se gloriar disso. Então, por causa de Cristo, do sangue dele derramado na cruz do Calvário, por causa de tudo aquilo que ele fez por nós, nós temos agora pleno acesso e esse sacerdócio para estar na presença de Deus. Estamos concluindo, portanto, o nosso primeiro bloco. Convidamos você a permanecer conosco. Voltaremos em seguida. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos de volta para o segundo bloco da nossa lição de hoje e estamos estudando sobre o sacerdócio celestial. E no bloco anterior, no final do bloco anterior, o pastor José Roberto estava falando a respeito do sacerdócio universal dos crentes, né, sobre essa questão da igreja. É interessante a gente observar que no Antigo Testamento o sacerdote era aquela pessoa constituída por Deus que fazia uma ponte, uma ligação entre o homem e Deus, levava o homem até Deus, intercedia em favor dos pecadores, né, dos homens, para expiação do pecado, para perdão dos pecados do homem. E no Novo Testamento a gente vê que Jesus, ele foi constituído sumo sacerdote que está à direita de Deus e vive sempre a interceder por nós. E Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 2:5, Paulo diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Então, qualquer um de nós que quiser ter acesso a Deus, este acesso será somente através de Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele é esse sacerdote, o mediador da nova aliança. Agora, Jesus,
ele sendo o mediador, sendo sacerdote, ele também constituiu, né, a seus filhos, ele também constituiu a igreja, ele também constituiu os cristãos, aqueles que creem em Cristo, como sacerdotes. Ele também deu à igreja um ministério sacerdotal, né, que ajuda as pessoas a se encontrarem com Deus. Pedro falou também sobre isso. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9, Pedro diz em relação à igreja: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Então, a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, na qual Jesus habita, porque Jesus habita dentro de cada um de nós individualmente, e Jesus habita dentro de nós na coletividade, coletivamente. Então Deus, ele também nos fez sacerdotes. Inclusive isso também é reafirmado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 6 de Apocalipse, quando a Bíblia diz: e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Então ele nos constituiu reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, também diz assim: tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, assim como os sacerdotes do Antigo Testamento tinham acesso ao santuário terrestre, ao Santo dos Santos, na presença de Deus, nós, como cristãos em Cristo, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, que Ele nos consagrou, nós também, como sacerdotes, temos também acesso ao Santo dos Santos celestial. O véu foi rasgado e agora nós temos acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então nós não precisamos mais da intermediação de um homem mortal. Nós não precisamos da intermediação de uma autoridade eclesiástica terrena para poder termos acesso a Deus. Então nós temos acesso a Deus, oramos e intercedemos pelas pessoas, pela humanidade, né, por quem quer que seja, então, porque temos acesso direto a Deus. E também quando evangelizamos, pregamos a palavra de Deus e ajudamos as pessoas, a Bíblia diz que nós desenvolvemos o ministério da reconciliação. Ajudamos as pessoas a se reconciliarem com Deus, também estamos assim numa atuação sacerdotal, ajudando as pessoas a terem um encontro com Cristo e terem seus pecados perdoados. Então tudo isso só foi possível porque Jesus, na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue, Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício a Deus. E nós, professor José Roberto, na nossa nova aliança, nós agora oferecemos um culto racional a Deus. Nós, como sacerdotes da nova aliança, não oferecemos animais, não é mais necessário, e nenhum ritual daqueles que era praticado no judaísmo, mas a nossa própria vida, o nosso próprio corpo, a nossa própria vida, agora nós oferecemos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional nosso. É verdade. E assim, saber que esse sacerdócio de Cristo é justamente superior por causa dessas características. E justamente por causa dessa característica, esse sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico, né, que a gente já estudou aqui em lição anterior, porque Jesus é sacerdote de uma outra ordem. De acordo com o autor da Epístola aos Hebreus, a segunda ordem de Melquisedeque, que é aquele sacerdote rei, lá do livro de Gênesis, e que Abraão se prostrou perante ele em reconhecimento do seu sacerdócio. E Jesus é, portanto, esse sacerdote único, singular, ninguém se compara a Cristo como sacerdote, e por causa dele nós somos feitos também sacerdotes para
ministração, para ofício em prol das pessoas, do serviço cristão, para pregar o Evangelho, a boa nova de Cristo, também para ajudar as pessoas, para auxiliar as pessoas, mas nós não temos mais aquela missão que o sacerdote tinha na antiga aliança, de querer intermediar ou se colocar como mediador entre Deus e os homens, ou os homens e Deus, porque Paulo diz isso e deixa bem claro ao escrever a Timóteo, que só há um mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo. Jesus é o único caminho, é a porta de acesso que nós temos para Deus. Então, esse sacerdócio universal da igreja também nos chama a atenção para o fato de que Cristo é a pedra, e ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Isso aí é uma metáfora, é uma figura de linguagem que é utilizada lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 16, lá em Salmos, Salmo 118, versículo 22, Isaías 8 e 14. Então, essa metáfora de Cristo enquanto pedra, pedra angular, pedra de esquina, pedra fundamental, ela é retomada também por Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 4, e nos faz lembrar de que toda a edificação da nossa fé está fundamentada em Cristo. O próprio Cristo, quando se dirigiu a Pedro, disse: olha, Pedro, tu és pedra, mas é sobre essa pedra que tu edificarás a tua igreja. O texto lá de Mateus deixa bem claro que a pedra é Cristo. Então, Cristo é a pedra não é Pedro. Inclusive, o estudo do texto grego nos dá essa dimensão de que Pedro é parte dessa pedra. Então, nós somos parte dessa pedra maior e dessa pedra angular e dessa pedra fundamental que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a igreja está alicerçada, está fundamentada em Cristo. Então nós não podemos nos pronunciar enquanto igreja de qualquer modo, de qualquer forma, não podemos acrescentar qualquer doutrina, nem retirar qualquer doutrina, porque a base, o fundamento maior da igreja é Cristo. E Cristo é, por assim dizer, a tradição da igreja, não existe outra. Cristo é a palavra viva, é o verbo que se fez carne, e nós, como igreja, apenas repetimos e reproduzimos e damos continuidade ao trabalho que Cristo já fez. Então é nesse sentido que nós somos sacerdotes, na medida em que nós estamos dando continuidade ao trabalho que Cristo já iniciou. Então, inclusive, o pastor Fábio já destacou aqui, haviam requisitos para a escolha desse sacerdote, e Jesus, ele cumpriu todos os requisitos necessários para o sacerdócio universal, o sacerdócio pleno, o sacerdócio irrepetível. Então, ninguém pode repetir tal qual aquilo que Cristo fez, porque ele é único nesse sentido. O seu sacrifício foi total, foi pleno, e não precisa mais que outras pessoas façam aquilo que ele já fez. Entrar no santuário celestial, que nós vamos falar aqui um pouco mais adiante, porque isso ele já fez. Agora o que nós temos que fazer é aqui na terra dar continuidade ao trabalho que ele já iniciou. O comentarista termina aqui esse ponto 1.2 da lição dizendo: como sacerdotes de Cristo, agora nós temos acesso ao trono da graça. Muito bem, estamos encerrando assim o nosso segundo bloco. Continue conosco, voltaremos em seguida. Amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando a respeito do sacerdócio celestial, sacerdócio de Cristo, e também sobre a questão dessa doutrina do sacerdócio universal dos santos, a igreja como sacerdócio real, a igreja, os crentes coletivamente,
e nós individualmente como sacerdotes que fomos constituídos por Deus. Isaías, no capítulo 28, no versículo 16, Isaías fala, de uma profecia sobre a questão de Jesus, como a pedra que foi colocada. Diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Então, essa profecia de Isaías 28:16, ela é citada no Novo Testamento, tanto por Paulo quanto por Pedro. E o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 20 a 22, Paulo, ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aqui ele compara a igreja como a um edifício. No versículo anterior, no versículo 19, ele comparou a igreja como a família de Deus, e nos versículos 20 a 22 do capítulo 2 de Efésios, Paulo compara a igreja como um edifício santo, como um templo. Vocês sabem que o templo é uma construção, onde se adora. O tabernáculo era um templo móvel, onde se adorava a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele usa essa questão lá de Jesus, da profecia de Isaías, como a pedra angular, como a pedra de alicerce, como a base, a pedra que define os rumos e o norte da construção, o alinhamento da construção. Então, ele diz que todo o edifício em Cristo, no qual, ou seja, nessa pedra angular que é Cristo, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornarem um santuário santo ao Senhor. Esse edifício que ele está se referindo aqui é a igreja. A igreja deve ser um santuário de adoração a Deus, um santuário santo. E ele diz: nele vocês também estão sendo edificados. Em Cristo estamos sendo edificados juntos. Não é edificados separados, edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Observe aqui o que ele chama a atenção da presença de Deus, da habitação de Deus na comunidade, no povo, no meio do povo, no meio da sua igreja. Então, assim, podemos afirmar que o sacerdócio universal dos crentes, em primeiro lugar, está fundamentado na pedra que é Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. Depois, o apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele também fala sobre esse tema. 1 Pedro 2, versículos 4 a 8, então ele diz: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, observe aqui que o apóstolo Pedro, ele está colocando aqui, considerando, citando ali Isaías 28:16, que Jesus é a pedra principal, o alicerce, é a pedra angular, e que nós, como pedrinhas, como pequenas pedras, só que não pedras mortas, mas pedras vivas, estamos sendo edificados e colocados, assentados sobre esta pedra angular,
que é Cristo. Então ele afirma, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Essa casa espiritual que ele está falando é a igreja, não é um templo físico, mas é a igreja, é o povo de Deus, né? Casa espiritual para serem sacerdócio santo. A igreja é o sacerdócio santo, né? Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, pastor José Roberto, essa doutrina do sacerdócio universal dos crentes está fundamentado em Cristo, que é a pedra angular, é a pedra principal colocada por Deus, é o fundamento. E o apóstolo Paulo disse que o fundamento é Cristo e os apóstolos e profetas estabeleceram a igreja sobre este fundamento. E a igreja saber disso, ter consciência da sua atuação no mundo, né? Para que possa desenvolver esse sacerdócio enquanto serviço, enquanto disposição para o outro. E o autor da epístola aos Hebreus, aqui no capítulo 8, ele sumariza, ele conclui todo um argumento que ele vem desenvolvendo em relação ao sacerdócio de Cristo, justamente no capítulo 7 da epístola aos Hebreus, e no capítulo 8, versículo 1 e 2, ele diz: a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, ou seja, de uma natureza tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário, então ele serve no santuário, e do verdadeiro tabernáculo. Interessante essa expressão do autor da epístola aos Hebreus, de identificar o santuário, o tabernáculo celestial, como o verdadeiro. Isso porque nós já dissemos aqui, no primeiro ponto da lição, que todas essas coisas, ainda que tenham sido orientadas por Deus, instruídas por Deus, mas não passavam de sombras desse tabernáculo celestial. E que a realidade, Paulo diz isso nas suas epístolas, a realidade é Cristo, o qual, diz o versículo 2 ainda, o Senhor fundou e não o homem. Ainda que esse santuário terreno tenha sido orientado por Deus, Deus deu todas as especificações, as orientações a respeito de como ele deveria ser edificado e construído, mas esse santuário foi feito por homens, com materiais terrenos. Mas esse santuário celestial, diz o autor da Epístola aos Hebreus, ele é de uma outra natureza, até porque Cristo também, isso aqui a gente está dizendo, repetindo, em virtude da sua importância, da sua relevância, porque Cristo é o sacerdote desse santuário celestial. Então, o sacerdote terreno, ele apontava, ele era apenas um tipo, para usar essa terminologia que a gente tem usado ao longo dessa lição, era apenas um tipo do antítipo desse sacerdócio, ou desse sacerdote, que é o próprio Cristo. Então, esse sentido de pedras vivas, né, da ideia de que há um edifício sendo construído, e esse edifício que está sendo construído é a igreja. E a igreja são aqueles que foram chamados, é aquele que está sendo edificado. O próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Então, Jesus está edificando esse grande edifício, que é a igreja, que é um edifício espiritual. Nós não podemos confundir com estruturas humanas, e às vezes nós ficamos impressionados com a grandeza e a opulência de determinados templos, e Jesus não está muito impressionado com templos. Na verdade, um dos templos principais que estava lá em Jerusalém, que havia sido construído por Herodes, Jesus disse que não iria ficar pedra sobre pedras, e na verdade aquele templo foi destruído. E a preocupação de Jesus, ou para ser mais preciso, o foco de Jesus é a edificação desse edifício espiritual que é a sua igreja. E o pastor Fábio disse isso aqui, nós reforçamos, é constituída de crentes de todos os tempos,
de todas as épocas e de todos os lugares. Os reformadores se referiam a essa igreja como igreja universal, não se referindo a uma denominação, mas se referindo a um grupo de crentes de todos os tempos e de todas as épocas, que inclui as várias denominações e povos de vários nomes religiosos. Então é importante que a gente entenda que isso está em processo. Nós também já dissemos aqui que nós estamos envolvidos nesse trabalho, nesse ofício, nesse ministério, nesse serviço de trabalhar em prol da difusão do reino de Deus, da expansão do reino de Deus e da edificação da sua igreja. Estamos concluindo mais um bloco, voltaremos em seguida. Telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje, estudando a respeito do sacerdócio de Cristo, a respeito do sacerdócio universal dos santos. Já aprendemos aqui que a igreja também é constituída como sacerdócio do Senhor. Então, aqui o tópico 3.1, não vamos repetir mais, porque já estudamos exaustivamente ao longo deste trimestre o tabernáculo terrestre, as partes, os compartimentos, os móveis que compunham o tabernáculo terrestre. Mas todo esse tabernáculo terrestre, toda essa imagem do tabernáculo terrestre, tem uma relação especial com o ministério sacerdotal de Jesus no santuário celestial. Por isso que Hebreus 8, 1 a 2 diz que o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem, Então, esse santuário celestial, como diz aqui o tópico 3.2 da nossa lição, pode ser identificado com o tabernáculo que não foi feito por mãos humanas. O tabernáculo terrestre, ali, que foi construído lá no deserto, através de Moisés, era mas o tabernáculo celestial feito pelo próprio Deus. Hebreus 9, 11, ele diz: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação. Então, este tabernáculo celestial, ou este santuário celestial, não foi feito pelo homem, ele é superior ao tabernáculo terrestre, e Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele adentrou neste santuário celestial. É o lugar onde Deus habitará com os homens para sempre, conforme Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, quando ele fala da nova Jerusalém, que Deus vai habitar conosco para sempre. Eu vou ler esse versículo, porque é muito significativo, de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. E diz, quando fala, capítulo 21 de Apocalipse, fala sobre a nova Jerusalém, e diz que ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, a nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus com os homens, onde ele vai morar, habitar, tabernacular com os homens para sempre, com os homens lavados e remidos no sangue de Jesus, com os homens
que adentraram, né, pela porta, a única porta deste santuário celestial, pastor Zé Roberto, é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É isso mesmo. E aí manter a ideia da doutrina da perfeição de Cristo. Cristo foi perfeito enquanto sumo sacerdote, também perfeito enquanto sacrifício, e em virtude dessa perfeição torna-se desnecessária qualquer atuação, qualquer sacrifício de natureza de morte de animais, como acontecia no Antigo Testamento, ou mesmo também da repetição de sacrifícios. O comentarista da lição diz: diferentemente do sacrifício antigo, que era parcial, o de Cristo foi definitivo e perfeito. E a Bíblia declara isso aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 26, quando diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Daí a perfeição desse sacrifício, e que se tornou definitivo. Então isso aqui é importante que a gente diga, para evitar qualquer tentativa de pessoas aí impor sacrifícios religiosos como maneira das pessoas se aproximarem de Deus, porque agora não é mais necessário, porque o sacrifício de Jesus é suficiente. Também essa é uma expressão que a gente utiliza de forma contínua na teologia para reforçar esse caráter definitivo do sacrifício de Jesus. E, à guisa de conclusão, nós destacamos aqui que nós estamos numa nova aliança, e essa nova aliança agora por causa de Cristo. O comentarista diz assim: na antiga aliança as pessoas comuns não tinham acesso direto ao Santo dos Santos. Nós estudamos isso aqui ao longo do trimestre. Na nova aliança, qualquer pessoa, independentemente de etnia ou classe, mediante Cristo Jesus, pode entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 10, versículo 20, no qual o comentarista destaca com propriedade, dizendo: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Estamos assim concluindo este trimestre, no qual nós estudamos a respeito do tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo, e estamos partindo agora para um novo trimestre, no qual nós vamos estudar essa lição aqui, tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Então, muita gente às vezes tem um conceito equivocado do sentido de mordomia. A palavra mordomia tem a ver com a administração, com o desempenho apropriado da administração da vida, dos negócios, e é justamente sobre isso que nós vamos estudar. Sendo fiel no tempo, nos bens e nos talentos. O comentarista desse próximo trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. Recomendo que você adquira a sua revista antes do trimestre começar, para que você esteja com ela em mãos e possa participar ativamente da Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não é matriculado na Escola Dominical, recomendo que o faça imediatamente. Você vai ter a oportunidade de aprender coisas práticas para a sua vida ao longo desse trimestre, tendo como fundamento, como base, a Palavra de Deus. E aí, pastor Fábio, nós temos aqui 13 lições que serão estudadas ao longo desse trimestre. Nós vamos apresentar aí para o nosso telespectador quais serão esses temas, para dar um gostinho daquilo que vai ser estudado e para motivá-lo a se matricular e adquirir a sua revista. Então, a lição de número 1 será a primeira lição, e o título é: o que é a mordomia cristã? E a partir da lição 2 em diante, nós vamos estudar a mordomia cristã aplicada, né, em vários aspectos da vida cristã. Então, na lição 2, vamos estudar a lição a mordomia do corpo. E a lição 3, a mordomia da alma e do espírito. A lição 4, a mordomia da família. A lição 5, a mordomia da igreja local.
Lição 6, a mordomia da adoração. A lição 7, a mordomia dos dízimos e ofertas. A lição 8, a mordomia do tempo. A lição 9, a mordomia do trabalho. A lição 10, a mordomia das finanças. A lição 11, a mordomia das obras de misericórdia. Lição 12, a mordomia do cuidado com a terra. E a lição 13, seja um mordomo fiel. Então estão aí as 13 lições que serão estudadas a partir da próxima semana na Escola Bíblica Dominical. Queremos convidá-lo a continuar nos acompanhando através do nosso programa aqui na TVAD, no canal oficial do YouTube, TVAD oficial, né, o canal AD Mossoró oficial. Nós temos blogs e aí uma série de recursos aí na internet que estão disponíveis, mas o mais importante é você não se distanciar da Escola Bíblica Dominical. Todo esse material, todo esse aparato tem como objetivo somar, acrescentar, e nada substitui o momento da interação face a face lá na sua sala de aula, na sua classe da Escola Bíblica Dominical. Isso mesmo, pastor Zé Roberto, meu querido irmão, minha querida irmã, agradecemos a vocês que nos acompanharam ao longo desses 3 meses, desse segundo trimestre deste ano, nas nossas aulas, aqui nos nossos vídeos, na lição da Escola Dominical que acabamos de estudar sobre o tabernáculo. A partir da próxima semana já vamos estudar uma nova lição sobre mordomia. São lições bastante práticas e aplicadas, são princípios bíblicos aplicados no nosso dia a dia. Vai falar muito dessa responsabilidade do gerenciamento, da administração da nossa vida em vários aspectos com base na palavra de Deus. Continue nos acompanhando, se esforce para participar da Escola Dominical. Se você não é matriculado ainda, se matricule e vamos aprender a palavra de Deus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor e até o próximo programa. Amém. A paz do Senhor.